Firmeza, joia, já estamos de volta, ok? E agora para estudarmos o artigo 11 do Código Penal. O artigo 11 vem falando o quê? Das frações que devem ser desprezadas no momento da fixação da pena privativa de liberdade e no momento da fixação da pena de multa. É isso aí. O artigo 11 é uma orientação direta para o julgador. Falou, olha, julgador, no momento que o senhor está prolatando a sentença, for fixar uma pena privativa de liberdade, o senhor deve desprezar as frações de dia. E quando o senhor for fixar uma pena de multa, o senhor deve desprezar as frações de real. Tá? É uma orientação direta ao julgador, mas que todos nós devemos conhecer. Então, o artigo 11 do Código Penal diz respeito a frações não computáveis da pena, não consideradas para aplicação da pena. Diz respeito a frações que devem ser desprezadas. Então, nas penas privativas de liberdade, as frações de dia devem ser desprezadas. E nas penas de multa, as frações de real devem ser desprezadas. O que é fração? Fração é parte de um todo. Fração é parte de um inteiro. Então, o que seria fração de um dia? As horas. E fração de real? Os centavos. Então, veja só, desprezam-se as frações de dia na pena privativa de liberdade. Frações não computáveis da pena. Então, o juiz não pode estabelecer uma pena 1 ano, 10 dias e meio. Não pode. 1 ano, 12 dias e 5 horas. Não pode. Porque o artigo 11 fala frações não computáveis na pena. São as frações de dia nas privativas de liberdade e de real nas penas de multa. Ok? Então vamos lá. Artigo 11. Desprezam-se, não leva em consideração, ignora, não aplica nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direito as frações de dia. Do mesmo modo, desprezam-se na pena de multa as frações de cruzeiro, leia-se real. Então, desprezam-se nas privativas de liberdade e nas restritivas de direito as frações de dia. E desprezam-se na pena de multa as frações de real. Fração de um dia são horas. Fração de real são centavos. Ok? Então, vamos lá. Então, não existe, tá, uma pena privativa de liberdade a ser cumprida em horas. Né? Então, olha só, considerações. Fração é parte de um inteiro. Assim, frações de um dia são horas. E frações de cruzeiro, leia-se real, são centavos. O julgador, no momento de fixar em sentença a pena privativa de liberdade, não a fixará em frações de um dia. Do mesmo modo, quando aplicar a pena de multa, não aplicará com valores correspondentes a centavos. Lembram, vocês viram a pena, recentemente foi divulgada em jornal, a pena de Paulo Maluf, né? Qual foi a pena de Paulo Maluf? Salvo engano, 7 anos, 9 meses e 10 dias. Não teve fração de dia. Então, uma pena correta, 7 anos, 9 meses e 10 dias. Desprezou-se o quê? Frações de dia. Porque os dias estão inteiros, 10 dias, ok? Então, olha só, aqui eu trouxe o certo e aqui o errado. Como que é certo? Pena privativa de liberdade, 7 anos, 9 meses e 10 dias, certo? Errado, 7 anos, 9 meses, 10 dias e 6 horas, tá errado. Por quê? Porque fala que deve desprezar as frações de um dia na pena privativa de liberdade. Pena de multa, 395
R$ 395,67 deve desprezar as frações de real. Pena de multa, R$ 1.200. R$ 1.250. Está errado, deve desprezar as frações de centavos. Ok? As frações de centavos não, as frações de real. Então, aqui está o modelo correto e aqui está o modelo errado. O artigo 11 possui aplicabilidade nas penas restritivas de direito. Vocês viram que desde o início da aula eu estou falando, né? Desprezam-se nas penas privativas de liberdade as frações de dia e nas penas de multa as frações de real. Em nenhum momento eu me referi a penas restritivas de direito. No texto de lei fala, né? Olha aqui o texto de lei. Desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos. Frações de dia. Mas a pergunta é, o artigo 11 possui aplicabilidade nas penas restritivas de direito? Não, não possui. E por que não possui, professor? Porque as penas restritivas de direito, elas são substitutivas das privativas de liberdade. Ou seja, para que as penas restritivas de direito sejam aplicadas, já existe uma pena privativa de liberdade, onde as frações de dia já foram desprezadas. Então, quando a restritivas de direito vem substituir a privativa de liberdade, essa pena aqui de privativa de liberdade já está pronta, já foi desprezada as frações de dia. Então, acaba que o artigo 11 não tem aplicabilidade nas penas restritivas de direito, em razão das penas restritivas de direito serem substitutivas das privativas de liberdade. E quando as restritivas de direito substituem as privativas de liberdade, nas privativas de liberdade já houve o devido desprezo para as frações de dia nas penas privativas. Ok? Então, a resposta é não, levando em consideração que as penas restritivas de direito substituem as privativas de liberdade. E, neste momento, as frações de dia já foram devidamente desconsideradas. Ok? Informação importante, interessante, ok? Agora, olha só, aqui é legal. Aqui exige atenção de vocês. Eu coloquei em cores diferentes para chamar a atenção. Olha que interessante. Isso aqui é muito interessante. Olha que legal. Para fins de fixação da pena privativa de liberdade, o juiz irá desconsiderar as frações de dia, de acordo com o artigo 11 do Código Penal. Beleza. Agora, me acompanha aqui. Olha só. Porém, para fins de contagem de prazo penal, fração de um dia é considerada um dia inteiro. Olha que legal! Para fins de fixação da pena privativa de liberdade, de acordo com o artigo 11, o juiz vai desprezar as frações de dia. Agora, quando nós estivermos no artigo 8º, contagem de prazo penal, a fração de um dia vai ser considerada como um dia inteiro. Lembram a seguinte situação? O nosso agente foi preso às 23h50 do dia 29/5/2017. Em que pese ele ficar apenas 10 minutinhos preso, vai considerar como se ele tivesse ficado o dia todo. Isso é para fins de contagem de prazo penal. Inclui-se o dia do início, ainda que esse dia de início corresponda
a 10 minutos de prisão. Mas ainda estamos na unidade de tempo chamada dia 29/5, tá? Então, essa fração de dia aqui, ela é considerada para fins de contagem de prazo penal, tá? Agora, a fração de um dia, ela não é levada em consideração para fins de aplicação de pena privativa de liberdade. Então, para fins de aplicação de pena privativa de liberdade, desprezam-se as frações de um dia. Ok? Artigo 11. Artigo 8º do Código Penal. Contagem de prazo. A fração de um dia conta-se como um dia inteiro, para fins de contagem de prazo penal. Artigo 8º. Professor, por que o senhor está falando isso? Porque nós não podemos estudar direito penal de maneira isolada. Eu não posso estudar o artigo 1º isolado do artigo 2º e dos demais. Eu não posso estudar o artigo 8º isolado do artigo 11. Não posso estudar a lei excepcional temporária isolada da abolição do crime. Olá, meus amigos, minhas amigas! E aí, gostou da aula do nosso professor? Essa é uma aula demonstrativa, é uma aula grátis aqui da Lá Concursos, com a intenção de você conhecer o nosso projeto pedagógico, conhecer a qualidade técnica e didática dos nossos professores. Nós da Lá Concursos, nós estamos fazendo uma super campanha, o melhor custo-benefício da internet para o concurso da Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Olha só, o melhor custo-benefício, curso completaço, ponto a ponto do edital, super atualizado Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Presta atenção, o curso nosso de assistente fazendário, assistente fazendário, 100 dias de acesso, apenas 10 parcelas de R$ 25,00. E o cargo de técnico tributário, completo também, apenas 10 parcelas de R$ 35,00. Pode acreditar, curso de altíssimo nível, super atualizado, ponto a ponto do edital, por esse valor. Ah, professor, tem garantia? Com certeza, você pode se matricular sem medo de ser feliz. Durante 5 dias, você pode assistir quantas videoaulas desejar e baixar quantos PDF que quiser. Se não gostar, pode pedir para sair, entre em contato com a nossa central de atendimento, que nós iremos devolver o valor do seu investimento rápido e direto, sem burocracia. Isso é só aqui na Lá Concursos. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.